Ainda de pé, meus queridos, quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias. Glória a Deus. No livro de 2 Timóteo, presença maravilhosa do Senhor nesse lugar, né? Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1. Você abriu aí, eu peço para os amados, depois nós vamos fazer uma outra leitura em outro livro aqui da Bíblia. Então você já deixa marcadinho aí, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos ou difíceis. Marca aí bonitinho. Agora vamos em Atos capítulo 2, versículo de número 17. Atos 2, 17. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 17, diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos terão sonhos. Glória a Deus. Deixa também marcado aí, fecha sua Bíblia, vamos falar com o Pai. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença nós estamos. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter preparado esse dia para que pudéssemos, como igreja, nos reunir nesse lugar, Senhor, para louvar, glorificar e bendizer o Teu santo nome. Queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela vida que Tu nos deste. Queremos Te agradecer, Senhor, porque cada um de nós, hoje, nós temos livre acesso a Ti, através do sacrifício de Jesus Cristo, que foi feito na cruz do Calvário. Senhor, também nós clamamos pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia para conosco. E pedimos a Ti, venha falar com cada um de nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode tomar seu assento, meu querido. Deus abençoe. Aleluias. Deus é bom, né? Amém. Aleluias. Domingo passado nós falamos sobre Sou Livre, baseado ali no livro de Daniel, capítulo de número 3, onde nós falamos, né, de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, do qual nós falamos que eles não aceitaram se curvar diante da estátua de ouro que Nabucodonosor mandou construir. Eles preferiram ser lançados na fornalha ardente do que se prostrar àquela estátua e também de servir aos deuses da Babilônia. Porém, eles foram lançados na fornalha, mas Deus assim livrou eles da fornalha, porque eles assim confiaram em Deus. Mas nós sabemos que todo esse contexto foi o próprio Deus que Ele mesmo preparou para que Ele pudesse se revelar. Não a Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, porque eles conheciam a Deus, mas para que o Senhor pudesse se revelar a Babilônia e
todas as nações ali que estavam ali naquele lugar. Deus se revelou, mostrando para aquele povo que ele sim é Deus, ao ponto do rei da Babilônia, escreveu um decreto dizendo assim, que ninguém viesse a blasfemar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Entendemos, amados, que quando nós confiamos no nosso Deus, damos bons testemunhos, nós fazemos que Deus assim seja conhecido diante das pessoas que estão em nossa volta. E Jesus Cristo é exaltado e glorificado. E esse tema, amado, essa palavra, é um pouco assim da continuação da palavra, da mensagem de domingo passado. Hoje nós vamos falar, na verdade esse tema é quase que uma escolha. O tema de hoje é fatalismo espiritual ou fé? Fatalismo espiritual ou fé? Nós lemos aí em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, né, onde Paulo explicando para Timóteo, né, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Então, aqui está bem claro a Bíblia relatando sobre os últimos dias. E é verdade, amados, como que nós estamos vivendo esses últimos dias? Terríveis. Mas também a Bíblia fala que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Então, o Senhor nos trouxe essa mensagem, amados, para abrir assim o nosso entendimento, não só para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa casa, para o ambiente de trabalho, enfim, para tudo que está em nossa volta, para a gente abrir o nosso entendimento a respeito dessa mensagem, sobre os últimos dias. Aqui está dizendo sobre 2 últimos dias, fatalismo espiritual ou fé. Vamos aqui, amados, entrar no fatalismo espiritual. Nós anotamos algumas coisas aqui. O pastor vai fazer uma leitura, mas depois nós vamos estar dividindo aqui algumas coisas. Diz assim no fatalismo espiritual. À luz do fato que a Bíblia menciona um aumento do mal nos últimos dias. A própria Bíblia fala disso, sobre esse aumento. Parece que as pessoas que carecem de fé têm uma base bíblica para o seu pessimismo com relação ao mundo atual. Os meios de comunicação contribuem para o negativismo, enfocando geralmente os problemas, desastres e males. O derramamento do Espírito Santo não é manchete nos jornais e revistas. Até a pregação cristã pode proporcionar uma apresentação desequilibrada e pessimista do nosso mundo. Então, dentro dessa leitura, nós separamos 3 tópicos, que é a base bíblica, os meios de comunicação e a pregação cristã. Base bíblica, meios de comunicação e a base cristã, dentro do fatalismo espiritual. Base bíblica. Nós falamos aqui que menciona um aumento do mal nos últimos dias. Parece que as pessoas que carecem de fé têm uma base bíblica para o seu pessimismo em relação ao mundo. Como assim, pastor? Vamos aqui. Vamos entrar alguns textos bíblicos. Quando nós conversamos com as pessoas, ou mesmo nós, quando a pessoa
está com esse fatalismo espiritual, ou a pessoa é pessimista, geralmente quando não está com as suas emoções boas, a pessoa cai para esse fatalismo espiritual. Um exemplo é quando se fala de Sodoma e Gomorra. A pessoa fala assim, tá igual Sodoma e Gomorra. Todo mundo vai morrer. Deus vai destruir tudo. Não é assim que as pessoas falam? Ou senão as pessoas, elas falam assim, quando refere a Daniel, quando ele foi lançado à cova dos leões, as pessoas focalizam no Daniel sendo lançado na cova dos leões e ficam nessa tragédia. Mas não foca que Deus assim livrou Daniel dos leões. As pessoas focam muito na história de Jó, no meio secular, no âmbito cristão. Quantos aí não citam, não falam da história de Jó? Geralmente, quando a pessoa está sofrendo, ela começa a dizer, minha vida está igual à vida de Jó. É como se Jó, toda a vida de Jó, fosse uma vida de desastre. Por quê? Porque a pessoa, ela está no fatalismo espiritual. Mas nós sabemos que Deus mudou a história de Jó. Tudo que ele perdeu, Deus multiplicou na vida dele. Perdeu filhos, Deus acrescentou filho. Perdeu os bens, Deus multiplicou os bens. Deus multiplicou. O estado de Jó foi diferente. Mas não é assim as pessoas aí? Elas ficam com o pé na tragédia. Por exemplo, estamos vivenciando, desde agora, final do ano, dezembro, e agora janeiro e fevereiro, muitas chuvas no nosso país. E uma verdade é, o nosso Brasil precisa de chuva. As chuvas elas começaram a atingir primeiro ali, agora no começo do ano, o estado da Bahia, onde cidades inteiras foram alagadas. E os noticiários falando muito disso. E depois passou para Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, recentemente o estado de São Paulo, agora essa grande tragédia no estado do Rio de Janeiro. Estava conversando com a pastora, é de doer o coração aquelas imagens que os ônibus afogando, os ônibus inundando e as pessoas saindo desesperadas dos ônibus. Imagine só um parente vendo a cena, o seu familiar passando por isso. E os meios de comunicação focam muito nisso. E aí as pessoas usam bases bíblicas para citar essas coisas. É o fim dos tempos. Assim como Paulo falou para Timóteo, é os últimos dias. Porque se o senhor e a senhora lê o capítulo 3 inteiro de 2 Timóteo, Paulo vai falando para ele que os homens seriam arrogantes, avarentos, traidores, presunçosos, fornicadores. Nós estamos vivendo isso. Mas, base bíblica para isso. Mas também tem os meios de comunicação, que inflama a mente e o pensamento do nosso povo. Vou voltar aqui à leitura quando fala dos meios de comunicação. E os meios de comunicação contribuem para o negativismo, enfocando geralmente os problemas. O foco é os problemas, desastres e males. Hoje, saindo aqui da igreja, desse culto maravilhoso ao nosso Deus, você ligando a televisão, na maioria dos veículos de comunicação, você vai notar que as notícias são só de tragédias.
Porque os meios de comunicação focam o quê? Os males, os desastres. É isso que eles focam. O derramamento do Espírito Santo não é manchete nos jornais e revistas. Como, por exemplo, domingo passado, foi uma chuva de testemunhos aqui. Quantos e quantos testemunhos? Isso foi para os meios de comunicação? Não foca. Mas o foco é os desastres, as tragédias. Amanhã cedo, se Deus permitir, o amanhã, ao ligar a televisão cedinho, as primeiras notícias em todos os meios de comunicação é as tragédias. Morreu, assaltou, roubou, homicídio, suicídio, não sei o que lá, isso. São os meios de comunicação. Agora imagina só as pessoas assistindo esses programas o dia inteiro. Como que não fica a cabeça dessas pessoas? O psicológico. Ao ponto de levar as pessoas a terem medo até de sair à rua, até de sair para trabalhar. Aumenta o índice de assalto de celular. Agora é a quadrilha Pix, a quadrilha não sei o quê. Isso vai lançando na mente das pessoas. Então, tem aqueles que toma posse do fatalismo espiritual. Porque a pessoa, ela pega a Bíblia, mas ela lê a Bíblia com essa mentalidade pessimista e negativista. Agora no 3, que nós falamos da base bíblica, os meios de comunicação, e agora nós vamos falar sobre a pregação cristã. Até a pregação cristã pode proporcionar uma apresentação desequilibrada e pessimista do nosso mundo. Há pregadores e pregadores que só ficam na tragédia. Não conclui suas mensagens como que a esperança está em Jesus Cristo. Não conclui as suas mensagens que, se aceitando Jesus Cristo de todo o coração, suas vidas serão transformadas. Mas ficam o quê? Na tragédia. Então, muitos crentes também têm essa mentalidade de fatalismo espiritual. Não, tem mais jeito não. Está na Bíblia. É os últimos dias. É traição, é só bagunça agora. Agora acabou tudo. É o fatalismo espiritual. E também é uma escolha aonde nós queremos andar. Fatalismo espiritual ou a fé? Que nós lemos 2 textos, Timóteo e também Atos. Sim, a Bíblia relata que serão dias difíceis, dias trabalhosos. Mas também a Bíblia relata que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Não, lá em Atos, capítulo 2, não está dizendo isso, que eles estavam reunidos e de repente eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e Pedro, citando o texto de Joel, e falando da necessidade do arrependimento, a Bíblia fala que quase 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo. Vamos aqui, meus queridos, a fé. Falamos sobre o fatalismo espiritual, que é uma realidade, sim. Mas também nós vamos falar da fé, que é uma realidade. A fé não é cega. Quando nós estávamos aqui terça-feira orando, a nossa amada irmã Ana, deu abertura e falou sobre
as dificuldades que nós estamos enfrentando, mas que nós não deveríamos deixar de orar. Eu pensei comigo, meu Deus, a irmã Ana já está pregando aquilo que eu vou pregar domingo. Porque o Senhor já deu a mensagem já na segunda. Mas glória a Deus. Mas é isso, amados. Porque se nós estamos buscando a Deus, se a pessoa ora a Deus, então ela acredita que Deus vai fazer algo. Mesmo nós vivendo em tempos difíceis. Veja bem, se Davi, vendo aqui antes, que era algo difícil de enfrentar, se ele ficasse com aquela mentalidade de fatalismo espiritual, assim como estava Saul e todo o exército de Israel, ele não ia vencer o gigante. Mas Davi depositou a sua fé em quê? Em Deus. E disse assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Eu vou lá e vou matá-lo. Isso é fé. Enquanto os outros estavam ali com medo do gigante, Davi não. O gigante está aí, mas maior é o Deus que nós servimos. E ele venceu. Então está dizendo aqui, está anotado aqui, a fé não é cega. Ela permite ver o nosso mundo tal como ele é. Do jeito que você está vendo o mundo aí, as coisas, ele é isso. A fé não é cega. E não nos faz ignorar os problemas, a oposição e o mal. Ao invés disso, a fé coloca esses problemas no contexto daquilo que Deus promete fazer. E nos ajuda a ver aquilo que Deus realmente está fazendo. Separamos aqui 3 tópicos. Primeiro, a fé não é cega, não ignora, a fé nos faz vencer. Cega, abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos andar aqui e entender que a fé não é cega, ela não ignora os problemas, a fé nos faz vencer. 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluias. Diz assim, meus amados, agora nós vamos fazer bastante leitura, para não ficar em minhas palavras, mas ouvindo aí você vai entender. O versículo 1 e 2, a fé não é cega. E sucedeu que, 2 Crônicas, capítulo 20, sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então aqui está o relato que estão vindo. A fé não é cega. Ela permite ver o mundo tal como ele é. Então eles viram, está vindo os inimigos, está vindo problemas aí para nós. A fé permite essas coisas, ela não é cega. Eu creio em Deus e parece que não tem nenhum tipo de adversidade em nossa volta. Tem sim. E agora está falando sobre não ignora os problemas, que é o versículo 3. Então Josafá temeu
e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Então ela não ignora ver os problemas. Ela não é cega e não ignora ver os problemas. Versículo 3, que fala que Josafá temeu. E não nos faz ignorar os problemas, a oposição e o mal. Josafá temeu. É normal eu e você, nós termos medo. Mas olha que nós aprendemos com Josafá. Ele teve medo, mas a Bíblia fala que ele se pôs a buscar ao Senhor. Entendendo que por ele mesmo não ia vencer os adversários. Ele se pôs a buscar a Deus. É assim que nós temos que fazer diante dos problemas. Nos colocar para buscar a Deus. E encerra assim: a fé nos faz vencer. Versículo 3 em diante. Nós lemos o 3, agora nós vamos para o 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Olha que importante a unidade. E também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor. Aqui no versículo de número 6 a seguir, aqui o pastor vai fazer a leitura e você vai observar a oração desse moço. Como é importante a gente ter entendimento da palavra de Deus. Quando a pessoa tem um entendimento da palavra, ele vai se portar diante de Deus por meio da palavra. E pela fé, essa pessoa, qualquer pessoa, vai alcançar a vitória. Em meio às adversidades, em meio aos problemas. Versículo 6. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. É o reconhecimento, dando a Deus o reconhecimento que o poder pertence a Ele. Versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não nos deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre. Aqui ele fala sobre a conquista da terra de Canaã. Quando o povo saiu do Egito, peregrinou sobre o deserto, a caminho da terra prometida. E ele narra essa história falando para Deus sobre o Senhor deu essas terras para nós, lançou os inimigos fora. E ele ainda fala assim na oração: e deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre. Como que é importante, amado, conhecer a palavra. Deus chamou Abraão de amigo. E o rei Josafá lembra a Deus que Deus chamou Abraão de amigo. Com outras palavras: Senhor, Abraão, seu amigo, o Senhor prometeu a ele que o teu povo, a tua semente, ia prosperar nessa terra. Olha aí, amados, como que é importante conhecer a palavra. Aleluia. Vamos continuar aqui. Versículo 8. E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome. Que santuário? O templo.
O povo estava no deserto, irmã Giovana, e ali eles levantaram o que? O tabernáculo, uma grande barraca. Eles armavam o tabernáculo, ficava por um tempo ali, e quando a nuvem partia em retirada, eles desmontavam o tabernáculo e seguia aquela nuvem. Mas quando eles se estabeleceram na terra prometida, e ao passar do tempo, o que eles fizeram? Construíram um templo. Davi, isso veio ao coração de Davi. Mas o Senhor não permitiu que Davi viesse construir o templo. Deus falou para Salomão construir. E Salomão construiu o templo. E Josafá, sabendo disso, ele coloca tudo em oração diante do Senhor. Versículo de número 9. Se algum mal nos sobrevier, porque Salomão, quando construiu o templo, ele fez uma oração a Deus. E aqui Josafá está usando a oração que Salomão fez a Deus. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha aí, amados. Salomão fez essa oração. Senhor, e todos, quando nós pecarmos, Senhor, que o teu povo virando para a tua casa, virando para o templo, confessando os seus pecados, Josafá faz dessa oração a sua oração a Deus. Versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitis que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Quando Moisés e o povo, irmão Daniel, estavam já no deserto, e eles precisaram de passar na terra desse povo, e pediram permissão, eles não deixaram Israel passar. Não permitiram Israel passar. E Josafá lembra a Deus disso. Aleluia. Versículo de número 11. Eis que nos dão pão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizesse herdar. Versículo 12. Quantas palavras, eles não deixaram a gente passar, mas nenhum mal nós fizemos para eles. Aí o versículo 11, ele fala, eis que nos dão o pão, o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizesse herdar. Ah, Deus nosso, versículo 12, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E nós sabemos, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti, irmã Vera. Ele está falando, Senhor, a gente não tem força, a multidão está vindo aí, e para piorar, a gente não sabe o que a gente vai fazer, mas uma coisa nós sabemos, os nossos olhos estão depositados no Senhor. Olha que lindo, meus amados, é o ensinamento para nossas vidas. Versículo de número 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Quando a igreja, amado, se coloca a reunir para adorar a Deus, ou buscar socorro de Deus, enfim, quando a igreja se coloca para buscar a Deus num só propósito, Deus dá a resposta. A Bíblia fala que
Espírito de Deus veio esse moço, esse levita, para dar resposta ao seu povo. E dizendo assim, versículo 15, e Jaziel disse, dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A resposta aí também para nós, irmão Tiago. Não podemos temer, porque essa peleja não é nossa. Essa peleja é de Deus, irmã Valéria. Essa peleja é do Senhor. Versículo de número 16. E amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira. E Deus dá até as estratégias. Onde que o inimigo vai passar. Deus, você vai fazer isso e aquilo. Descereis pela ladeira de Ziz. E os achareis no fim do vale. Diante do deserto de Jeruel. Deus falou amanhã. Como que Deus já sabia disso aqui? Porque Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. O amanhã pertence a Ele. Ele já sabe do nosso amanhã. Aleluia. Vamos continuar aqui, versículo 17. Nesta peleja, ou nessa batalha, não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, ou ó igreja. E Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Versículo de número 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. A resposta veio. O que nós temos que fazer? Nos lançar diante dos pés do Senhor e adorar o nome lindo, o nome santo do Senhor nosso Deus. Aleluia. Versículo 20. E levantaram-se os levitas, dos filhos do Coatita, dos filhos dos Coraitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Com outras palavras, nós precisamos louvar ao nosso Deus com força, amados. Amém. Com força, voz muito alta. Versículo 20. E pela manhã cedo, levantaram e subiram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá e Jerusalém. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Lembra dessa palavra, irmã Giovana? Lembra dessa palavra? Foi alguns dias atrás. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Lembrou, irmão Daniel? Olha só. Aleluia. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram
começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Versículo 23, para a gente encerrar. Porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns contra os outros a destruir. Os inimigos que vieram, eles mesmos se destruíram entre eles. Deus colocou emboscada, Deus fez essa confusão entre os inimigos do povo do Senhor. Precisou deles pegar armamento? Não. Eles só louvaram e adoraram a Deus, com voz alta, com força no coração. E à medida que eles louvavam e glorificavam e bendiziam o Senhor, Deus dava a vitória para eles. Amém, igreja? Fatalismo espiritual ou fé? Qual que nós devemos escolher, igreja? A fé. Aleluia, a fé. Fatalismo espiritual ou a fé. Aleluia. Deus é bom demais, amados. Deus é bom demais. E pastor, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de seguir os passos de Jesus. Jesus não venceu? Nós vamos vencer também. É só seguir os passos dele. Ele é o modelo para a minha vida e para a sua vida. Ele é o modelo. Ele é o nosso alvo. Amém, amados? Então quero convidar você que pode, se coloque de pé. Vamos louvar a Deus. Vamos seguir, irmão Daniel, os passos de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando ele clama porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. O teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Quando
crente está firme nos pés do Senhor. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas é até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas vai até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, eu vou seguir. Descansar nos braços de Jesus. Aleluia, aplaude ao Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, pela direção que o Senhor deu a cada um de nós. Muitos, ó Deus, estão presos, ó Deus, no fatalismo espiritual, mas, ó Deus, nós precisamos fazer o uso da fé, porque é pela fé, Senhor, que nós vamos vencer esse mundo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, esteja, meu Deus, fortalecendo e revestindo o meu irmão, que todos saiam daqui convictos, Deus, com o coração cheio de fé, de confiança e seguindo os passos do Senhor, porque o Senhor é o modelo, Senhor, para nossas vidas. O Senhor venceu. A Tua palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus, amados. Glória a Deus.